Aleluia. Graça e paz, igreja. Amém? Vamos ficar de pé, quem já chegou. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Fala assim comigo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Amém? Agradeça a Ele porque Ele é fiel. Levante suas mãos para Ele, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Isso é algo que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. A remissão dos nossos pecados. O caminho para a salvação não poderia ser criado por mãos humanas. Mas o Senhor, Ele veio, Ele morreu em nosso favor e nos perdoou, e nos livrou, e nos libertou de todo pecado. Amém? Obrigado, Senhor, pela Tua libertação. Obrigado, Senhor, pela Tua salvação, porque Tu nos abriste esse caminho, Senhor, para que nós, Senhor, nos reconciliássemos contigo. Obrigado, Deus, porque Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel e tens, Senhor, nos dado essa bênção, Senhor, e nos tornarmos filhos de Deus, aqueles que creem em Seu nome, Senhor. Nós cremos no Seu nome, por isso, Senhor, nós assumimos esse lugar de filhos Teus, Senhor, redimidos, santificados, restituídos, Senhor, reintegrados na família de Deus, reintegrados na comunhão com o céu, na comunhão com o Pai, Senhor. Tu, Senhor, nos resgataste, nos deste vida em abundância, Senhor. Não é uma vida, Senhor, humana, não é uma vida qualquer, mas é uma vida de eternidade, sendo glorificado, Senhor, pela Tua glória, Senhor, sendo santificado pela Tua santidade, Senhor, partilhando, Senhor, das bênçãos que Tu tem para nós, Senhor. Cordeiros com Cristo, filhos de Deus, nós somos, Senhor, o que a Tua palavra diz que nós somos, meu Pai. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, Senhor, pelas Tuas misericórdias, Senhor. Tu nos tornaste, Senhor, um contigo, Senhor. Emanuel, Deus conosco, Deus em nós, Deus no meio de nós, que habita no meio dos louvores do Seu povo. Um Deus que nos ouve, não é um Deus feito por mãos humanas, não é um Deus feito por mãos de homens, mas é um Deus vivo, que tem boca e fala. É um Deus que ouve as nossas orações, coleta as nossas orações num cálice para aquele grande dia, Senhor. E nós cremos, Senhor, no Teu poder que se manifesta mesmo diante da nossa fraqueza. Tu, Senhor, se manifesta em nossas vidas, Senhor. Por isso nós Te agradecemos pela Tua presença e misericórdia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado, e nos purificar de toda injustiça, de todo pecado, e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E crer, se confessarmos
nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado, de todo pecado, e nos purificar de toda injustiça, de todo pecado, de todo pecado, e nos purificar de toda injustiça. Minha vida está oculta, minha vida está oculta, minha vida está oculta com Cristo em Deus. Em Deus, minha vida está oculta, minha vida está oculta, minha vida está oculta com Cristo em Deus. Em Deus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, Ele é o Cordeiro de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado, de todo pecado, e nos purificar de toda injustiça, de todo pecado, de todo pecado, e nos purificar de toda injustiça. Minha vida está oculta, minha vida está oculta, minha vida está oculta com Cristo em Deus. Em Deus, minha vida está sim em Ti, escondida em Ti, com Cristo em Deus. Em Deus, declare: minha vida está oculta nele. Minha vida está oculta, minha vida está oculta, minha vida está oculta com Cristo em Deus. Declare mais uma vez: minha vida está em Ti, Senhor. Minha vida está oculta, minha vida está em Ti, Senhor. Minha vida está oculta com Cristo em Ti. Sim, em Deus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tira o pecado. São só as declarações. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do Sim, mundo. Tu és Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que
tira o pecado do mundo, Cordeiro de Deus, que tira o meu pecado, Cordeiro de Deus, Ele livrou do pecado, que tira o pecado do mundo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Cordeiro de Deus. Tu és o Cordeiro de Deus. Aleluia. Precioso Jesus, aos seus pés aqui estou. O que eu poderia te oferecer por tudo que tu és, tudo que tenho eu derramo aos seus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, eu amo o som da tua voz. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos seus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Jesus, Jesus, teu valor é maior. Jesus, Jesus, teu valor é maior. Sim, Jesus, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte que nunca será tirada. Como Maria, que
estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte que nunca será tirada, como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte que nunca será tirada, como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte que nunca será tirada, como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte que nunca será tirada, como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte que nunca será tirada, como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu. Se você puder erguer suas mãos ao Senhor, declare isso. Eu encontrei o bem mais precioso. Nós encontramos, Senhor, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Nós encontramos, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte que nunca será tirada, como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, a parte que não nos será tirada, a parte que não nos será roubada, como Maria. Assim como o Senhor encontrou aquela mulher, Senhor, assim como o Senhor encontrou a Maria, Senhor, no lugar correto e na hora correta, encontra-nos, Senhor, escolhendo o lugar correto no momento correto, Senhor. Livra-nos, Senhor, de negligenciarmos esse lugar. Encontra-nos, Senhor, escolhendo a boa parte. Encontra-nos, Senhor, colocando aquilo que é importante em primeiro lugar. Que nunca será tirada. Eu escolho a boa parte. Eu escolho a boa parte, aquilo que é importante em primeiro lugar. Eu
Eu escolho a boa parte, eu escolho a boa parte, aquilo que é importante em primeiro lugar. Eu escolho a boa parte, eu escolho a boa parte, aquilo que é importante em primeiro lugar. Sim, Senhor, eu escolho a boa parte, eu escolho a boa parte, aquilo que é importante em primeiro lugar. Essa é a nossa declaração, Senhor. Eu escolho a boa parte, eu escolho a boa parte, aquilo que é importante em primeiro lugar. Eu escolho a boa parte, eu escolho a boa parte, aquilo que é importante em primeiro. Livra-nos de escolhermos outras coisas que não sejam o Senhor. Eu escolho a boa parte, eu escolho a boa parte, aquilo que é importante em primeiro lugar. Declare isso ao Senhor nessa noite. Eu escolho a boa parte, o lugar da devoção, o lugar do encontro, do relacionamento, como primazia na nossa vida, Senhor. Nós não nos apartaremos da tenda do encontro, nós não deixaremos a boa parte. Assim como Josué, que não deixava a tenda do encontro. Ah, Senhor, nós escolhemos permanecer. Nós escolhemos não nos apartar do lugar da presença, mesmo que isso nos custe tudo. Nós escolhemos ficar e permanecer. Oh, eu escolho a boa parte, eu escolho a boa parte, aquilo que é importante em primeiro lugar. Leva-nos para Ti, Senhor. Leva-nos, Senhor, a um lugar de intimidade, de comunhão, aonde, Senhor, nós, eu e você, Senhor, quando Tu, Senhor, transformaste a minha vida, a nossa vida, quando Tu, Senhor, se demonstraste a mim verdadeiro, fiel, quando eu reconheci quem Tu eras, quando, Senhor, as escamas dos meus olhos caíram. Leva-nos a este lugar, Senhor, um lugar de quebrantamento, um lugar de coração contrito, quebrantado, que Tu não rejeitas, Senhor. Leva-nos, Senhor, a este lugar. Como na primeira vez, eu quero Te adorar. Como na primeira vez, eu quero me entregar. Como na primeira vez, poder Te
te encontrar, ó Senhor. Quebranta o meu coração, quebranta o meu coração, quebranta o meu coração, eu sou teu. Quebranta-me, ó Deus, quebranta o meu coração, quebranta o meu coração, Senhor. Sim, quebranta-me, eu sou teu. Como na primeira vez, como na primeira vez, em oração quebrantar, como na primeira vez, em teu amor se me embriagar, como na primeira vez, as tuas fontes mergulhar, ó Senhor. Sim, ó Deus, como na primeira vez, em oração quebrantar, no teu amor, sim, como na primeira vez, fontes eternas, ó Senhor. Quebranta o meu coração.
Deus, pela sua presença aqui no nosso meio. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor habita em meio aos louvores do teu povo, Senhor. O Senhor não resiste a um coração quebrantado, um coração contrito. Um espírito contrito o Senhor não rejeita. Estamos aqui, Senhor, para te adorar. Estamos aqui para te render a nossa adoração, Senhor. Aleluia, te adoramos. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Boa noite, queridos. A graça e a paz a todos. Amém. Vamos tomar nossos lugares. Aleluia. Alguns me perguntaram aqui, então eu já vou falar daqui, que aí todo mundo já fica sabendo de uma vez, né? O mundo inteiro, como diz o meu pai, né? Estava eu na aula de moto, quando fui ligar a moto com o pé direito, assim, né? Dar aquele pisão. Aí quando eu fui apoiar com o pé esquerdo, eu não sei se eu pisei num buraco ou se meu pé enganchou em alguma coisa. Sabe quando você pisa em falso, torce o pé assim? Aí o corpo foi em cima do pé. Eu achei que eu tinha só torcido, mas quando a gente foi... Som. Mas não precisa cortar o microfone também na hora do meu testemunho. Aí quando aí ficou doendo, né? Então fui ver o que era. Quebrou o pezinho, né? Então estamos aqui de molho, né? Jogador contundido por um mês. Amém? Mas vamos lá. Quem estava aqui semana passada? Quem não estava? Deixa eu ver. Tem alguém que não estava aqui? Pouca gente, né? A maioria estava. Então, a gente está falando sobre adoração e eu vou dar uma passadinha rápida assim no que a gente falou até agora e aí a gente tenta finalizar hoje. Amém? Dá para todo mundo me ver aí? Tranquilo? Então, adoração lá no Antigo Testamento vem de uma palavra que eu acredito que se pronuncia shaka, ou algo parecido, e significa, né, se abaixar literalmente, ou se prostrar, em homenagem à realeza de Deus. Se curvar em reverência e submissão. E aí no Novo Testamento, lembram, né, que no Antigo Testamento, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, né, e o Novo Testamento em grego e aramaico, né? Então a gente tem meio que traduções diferentes para isso. E aí no Novo Testamento já existe, já vem da palavra proskunel, que também significa se curvar, mas ela tem uma outra palavra mais específica, que é se apresentar, apresentar-se para beijar. Então, tanto no Antigo quanto no Novo, tanto no hebraico quanto no grego, a gente tem, né, aquela ênfase em se curvar. Enquanto que para a palavra louvor, né, nós aprendemos que não são a mesma coisa, certo? Louvor, a palavra no hebraico já vem de yada, e já tem a ver com se levantar, usar as mãos, né, levantar as mãos, adorar com as mãos estendidas. E ela é uma palavra parente da palavra elogiar, celebrar, né? Então, enquanto que a adoração é uma palavra que nos leva à prostração, o louvor já é uma palavra que nos leva a nos levantarmos, nos erguermos, né? Então já tem um sinônimo já mais de alegria mesmo, né? Já tem uma tradução mais de alegria. Enquanto que a adoração já tem aquele sentido mais de reverência, de prostração. Mas como nós falamos, creio que todos lembram, né? A adoração, especialmente no Antigo Testamento, você não vai ver essa palavra ligada à música, porque adoração não é música, né? Hoje, adoração, né, virou até nos nossos tempos, né, até um nome de um ritmo, né?
Uma vez eu escutei já uma pessoa falando assim, né? Não, eu curto mais adoração. Como se fosse um ritmo assim, né? Forró, funk, adoração. Né? Uma vez eu vi uma ministra de louvor falando assim, né? Olha, quando tiver no louvor a gente faz assim, assim. Era uma ministra de dança, né? Aí quando chegar na adoração a gente faz isso. Eu fiquei pensando, qual que é a, né? Onde que a coisa muda assim, né? De louvor para adoração, né? E aí a gente precisa pensar um pouco sobre isso. Os seres humaninhos que estavam aqui em cima, eles estavam adorando? Sim ou não? O que vocês acham? Depende. Só eles e Deus sabem, né? Se eles estavam de fato adorando. E qual que é a diferença entre os que estão aqui em cima e nós que estávamos aqui embaixo? Qual que é a diferença? A diferença é que eles estavam lá em cima e nós aqui embaixo. Só isso. Porque eles estavam cantando tanto quanto nós, né? Alguns estavam com um instrumento nas mãos. E se eles estavam adorando ou não, ou se nós estávamos adorando ou não, a gente não tem como saber isso, né? Mas geralmente um sinal muito forte de quando há adoração de fato num lugar, né? Há essa prostração, essa reverência, né? Deus responde com a sua presença, né? Então há de se questionar de cultos frios, né? Quando a gente não vê nada acontecendo, né? Quando a gente não vê ali as vestes do Senhor enchendo o templo, a orla das vestes do Senhor enchendo o templo. Quando a gente não vê esse tipo de manifestação, há de se perguntar se de fato as pessoas não estão ali só religiosamente, né? As pessoas estavam ali cantando só religiosamente, tocando religiosamente, a gente aqui cumprindo tabela, né? Quem veio aqui cumprir tabela hoje se deu mal, porque o pastor Ronaldo não está, né? Olha só. Então, assim, a gente não está aqui para isso, né, irmãos? Nós temos um objetivo em estar aqui. E eu quero compartilhar com vocês algumas coisas aqui que eu não falei a semana passada, bem rápido. Alguns ministros de música e alguns pastores e teólogos têm umas definições bem interessantes assim sobre adoração. Preste atenção. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso aqui. Eu não vou falar o nome das pessoas não, tá? Um deles, que é um teólogo que eu gosto muito, ele fala assim: missões. Quem sabe aqui o que é missões? O que é missões, gente? Alguém pode me dizer? Vai lá, gente. Lembra semana passada? Culto participativo. Não gosto de culto que eu fico falando com as paredes. O que é missões? Um de cada vez. É para eu ficar preocupado? Chamado de Deus, que mais? O que é fazer missões? Pode falar, gente. Ninguém vai ser repreendido, não. Eu não mordo. Pastor aqui, café com leite. Fazer parte da... O Bruno já deu 2 respostas aqui. Vocês não vão me ajudar? Tem crente velho aqui. Eu vou começar a dar nomes. Fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Interessante. A gente pode dar muitas definições sobre adoração, sobre missões, né? Mas assim, basicamente, é isso que o Bruno falou, né? É você fazer parte do que Deus está fazendo, né? Então assim, é claro que a gente vai tomar muito tempo aqui para dar uma explicação assim abrangente, mas basicamente, gente, atenção aqui, ó. Missões é o quê? Fazer parte. Nós temos um mundo perdido, as pessoas estão, né, nascendo em pecado por consequência do pecado de Adão, certo? Então, o que é missões? É uma resposta de Deus através da igreja, né? Então, nisso a resposta está corretíssima, né? É uma resposta de Deus para alcançar as pessoas, né? Então, a maneira de Deus alcançar, trazer as pessoas de volta para Ele usa missões para isso, né? Então, quando uma pessoa vai desde o seu vizinho até os confins da terra, né, para fazer isso, ele está fazendo uma missão, né? Então, missões é isso. Entendido o que é missão aqui? Certo? Basicamente, pregar o evangelho é fazer missões, né? Beleza, gente? Alguma dúvida nessa parte? Ok? Então, vamos lá. Então, a frase desse teólogo é: missões não é o alvo final da igreja.
Vocês escutaram isso? Missões não é o alvo final da igreja. Adoração é. Missões existem porque adoração não existe. Uau! A gente faz missões porque não há adoração naquele lugar. O que é mais importante? Adoração é definitivo, o homem não. Missões também não. Quando esta era terminar, incontáveis milhões de redimidos se dobrarão, curvarão suas faces diante do trono de Deus. Missões não haverá mais. Isso é uma necessidade temporária, mas a adoração permanecerá para sempre. O que nós vamos passar o resto da eternidade fazendo? É isso que a gente estava fazendo agora há pouco aqui, ou pelo menos deveríamos estar fazendo, né? E missões? Missões é urgente, é importante, a gente tem que estar fazendo isso agora. Aliás, essa igreja é missionária, né? É uma igreja missionária. Mas não é o mais importante. É o urgente para agora, né? É a grande comissão para agora. Mas antes disso, ele chama adoradores, né? O nosso primeiro chamado não é falar de Jesus. O nosso primeiro chamado é amá-lo acima de todas as coisas, com todas as forças, com todo o entendimento. E quem faz isso? Ama o próximo, se compadece, né? Empresta, evangeliza. Entendido aqui? Em primeiro lugar, adoração. Em segundo lugar, sim, missões. Ok? Mais algumas frases aqui sobre adoração. Está em inglês aqui, ainda eu posso me enrolar um pouquinho. Esse cara eu gosto muito. O desejo do nosso coração deveria ser adorar a Deus. Nós fomos designados por Deus para este propósito. Se nós não adorarmos a Deus, nós vamos adorar alguma outra coisa ou alguém. O desejo do nosso coração deveria ser adorar a Deus. Nós fomos designados por Deus para este propósito. Se nós não adorarmos a Deus, adoraremos alguma outra coisa ou alguém. Está entendendo a importância da adoração, gente? É mais do que um momento do culto. Nós estamos falando de estilo de vida aqui, né? De propósito. Para que eu fui criado? Se você tivesse um violino, ai que sonho, de $200 mil, você acredita que existem instrumentos nesse preço? Quem é da área da música aqui sabe que existe, né? Você usaria um violino desse para pendurar suas roupas como um cabide na sua casa? Ninguém teria essa coragem, né? Da mesma forma, você foi criado para adoração. Você foi criado para adorar a Deus. Esse é o propósito com que você foi criado. Você é um instrumento muito caro para ser usado para outras coisas. Sabe, você viver uma vida de pecado é como você ser usado para cabide, para pendurar coisas em você. Né? E não é para isso que Deus criou você. Deus não criou você para ser usado. Né? Deus nos criou para a sua perfeita glória. Lembra que nós falamos a semana passada? O alvo de Deus é a sua própria glória. E o nosso alvo, qual que é? É o de glorificá-lo. Então, quando a gente entende isso, faz mais sentido. A gente tira aquela visão mundana do Deus caprichoso, né, que exige a glória e a adoração para Ele. A gente entende. Eu sou miserável, né? Eu não valho nada. Eu merecia o inferno. Se Deus tivesse me colocado nem que para passar um tempo no inferno, isso já seria uma grande misericórdia sobre a minha vida. Mas eu estou aqui, né? E Ele me ama e Ele ainda deseja me usar para o seu propósito, né? Mas antes dele me usar para qualquer coisa, e a gente ora tanto nesse sentido, Senhor, usa-me, use-me, todo mundo quer ser usado. Mas antes de ser usado, querido, Deus quer usá-lo para a sua própria glória. A adoração vem em primeiro lugar. Amém? Vocês estão aí? Amém. Vamos lá, só mais um pouquinho aqui para a gente andar para frente. E andar para trás não dá certo, né? Ok.
Louvor e adoração não é uma escolha, não é um sentimento. É uma decisão do coração, não é uma emoção. No fim das contas, a adoração nunca será uma performance que você está pretendendo fazer ou colocar. É uma coisa que flui do seu coração. É sobre relacionamento pessoal com Deus. Ser atraído para perto de Deus. Acho que eu vou só até aqui mesmo. Tem até o Bob Sorge aqui. Vamos lá, vamos continuar. Tem muita coisa aqui, senão eu vou me embananar. Então, nós conversamos um pouquinho a semana passada. Por que nós adoramos? E aí a gente aprendeu. Vamos colocar esse texto mais uma vez. Quem que está lá dentro hoje é o Marcelo? Hã? É o Lois? Tem que ser hacker aí, hein, mano? Acelera aí, ó. Deuteronômio 6:13. Vamos ver, ó. Se não for rápido, já vai ser demitido, hein? Eu vou botar o Geraldo lá. Vê se consegue jogar aqui, ó, para mim, que eu estou um pouco impossibilitado. Põe na corrigida fiel também. Se puder pôr na corrigida fiel para mim. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Fala isso aí pro seu irmão, ó. Esse aí é o seu primeiro chamado, irmão. Fala pro irmão do outro lado também, para não fazer acepção de pessoas. Ai, não gosto de pastor que fica andando falar pro irmão que está do lado. Também não gosto. Ah, tudo bem. Não tem problema não. De boa. Então, primeiro de tudo, está sem internet, esqueci desse detalhe, né? Amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma e com todas as forças. Esse é o primeiro mandamento. Nós adoramos também porque nós nos tornamos dessa forma semelhantes a eles. Lembra quando a gente falou sobre o texto da idolatria? Quem está lembrado? Né? Quando eu me... 6:13. 6:5, desculpa. Eu li uma frase e eu li o texto final aqui, que era outro. O 13 é o só o Senhor teu Deus temerás, servirás, né? Desculpa, 6:5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Perdão, gente, tinha 2 textos aqui. Mas eu não vou passar lendo de novo eles não, para a gente poder chegar onde nós paramos, né? Então nós, assim como a pessoa se curva ali diante de uma imagem, ele se torna semelhante a ela, né? Tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Então assim se torna o idólatra. Então esse texto a gente aplica da mesma forma em relação à adoração. Nós nos tornamos semelhantes ao Senhor quando nós o adoramos, né? Nós nos parecemos cada vez mais com Ele. Nós também o adoramos porque simplesmente Ele é o nosso Deus. Nós somos o seu povo. Então isso é critério básico, né? O pagão, ele adora deuses estranhos, nós adoramos o Deus verdadeiro, né? Então isso tem que ser a nossa prática, o nosso estilo de vida. O muçulmano, ele não pega lá e se curva tantas vezes por dia lá, onde ele estiver. Eu vi isso, né? Inclusive, não sei se vocês chegaram a ver, quando a gente foi para a África, né? Nesse trecho que a gente foi, né? A gente passou por Addis Abeba, né? Que é na Etiópia. Então ali, né? Ferve de muçulmano. Pode ser onde for, querido. Pode ser no meio da rua, pode ser no... Eles adoram. Ele se prostra em direção a Meca e faz a oração dele ali, né? O judeu clássico, o judeu raiz, ora 3 vezes ao dia ao seu Deus. Eles têm as suas práticas, né? Então, a adoração, ela faz parte do povo de Deus, né? Como nós aprendemos aqui. Se a gente não adora a Deus, a gente está adorando alguém ou alguma outra coisa. Nós adoramos porque Ele habita no meio dos louvores do seu povo também. Nós adoramos porque assim é uma forma de nós glorificarmos a Deus, né? Se nós entendemos que somos o seu povo, somos os seus adoradores,
E o nosso alvo é glorificá-lo, então a gente tem que aprender as formas de fazer isso, né? Qual é o estilo de vida que glorifica a Deus, né? Qual é a vida que realmente exalta a Deus? E um texto interessante também, né? Portanto, Hebreus 13:15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, fruto de lábios que confessam o seu nome. Ou seja, a adoração é fruto de quem confessa o nome de Jesus, né? O louvor e a adoração, tenta cortar a perna assim, por favor, se for possível. Tinha que fazer essa piada, né? Inclusive as crianças que estão aí, tá, gente? A tia Raquel trouxe caneta, ó o tanto de coisa que tem para assinar aqui, ó. Quem conhece o Toy Story aí? Quem já assistiu o Toy Story? Ó, eu sou o brinquedinho da Raquel, ó. Aqui, ó. A minha Andy. Então, o que eu estava falando? Hebreus 13:15. Mas é verdade, viu? As crianças aí que quiser assinassem uma mensagem bem carinhosa para mim, eu vou ficar muito feliz. Então é fruto de quem confessa o nome de Jesus. E vários outros motivos. Nós adoramos por quê? Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura. Vocês estão aí ainda, gente? Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós adoramos porque através da adoração Ele nos santifica, Ele nos purifica. Nós adoramos a Ele porque Ele é bom, porque Ele é amável, porque Ele é belo. Quando nós estamos adorando, nós estamos contemplando a sua beleza, a sua santidade. E nós o adoramos simplesmente porque Ele é digno de ser adorado, né? Simplesmente por isso. Se nada mais houvesse, nenhum outro motivo, Ele é digno. Acima de tudo, Ele é digno. Agora, como nós adoramos, né? A gente falou disso. Nós temos que adorar com todo o nosso coração. Não é da boca para fora, né? Em João capítulo 4, quando Jesus se encontra ali com a mulher samaritana, Jesus fala ali, os verdadeiros adoradores. Se há verdadeiros, então há também falsos adoradores. Então existe um jeito correto de adorar, né? E a adoração verdadeira ela é em espírito e em verdade. Vou entrar até numa doutrina polêmica aqui, né? Para você ver como é sério essa questão da adoração, né? Adoração é guerra, certo? Repete assim comigo, adoração é guerra. O tempo todo quando nós estamos adorando, há uma guerra acontecendo. Satanás ele está numa disputa para ter você, para ter os seus pensamentos, para ter os seus sentimentos, para ter as suas vontades, né? Você que é nascido de novo, ele não pode entrar dentro de você, né? Não tem como dentro da mesma casa, né? A mesma casa ser a habitação do Espírito Santo e de demônios, né? Eu creio firmemente nessa doutrina, né? Mas eu acredito sim que o cristão ele pode ser oprimido, né, pelos demônios. Se uma pessoa fica possessa de fato de um demônio, ela não é nascida de novo. Ela ainda não teve a sua experiência, né, e ainda não, o Espírito Santo não habita dentro dela. E não tem jeito. Imagina, você consegue imaginar? Os dois mundos espirituais habitando dentro da mesma pessoa, né? Não tem como. Vai roubar minha água? Ah, vocês estão com medo de eu derrubar minha água, né? Então, até aí, ok, não tem como, né? Mas, você já leu um texto, por exemplo, quando um endemoniado se prostra diante de Jesus e exclamando, o adora? Alguém já leu isso? Pois é, os demônios adoram. Porque os demônios são espíritos. O que heresia, pastor? Pois é, eles adoram mais do que a gente, muitas vezes, inclusive, né? Eles têm mais respeito, se prostram. Tiago não fala, né? O diabo conhece a palavra, ele crê, até treme diante dela. O problema é os crentes que não se dobram, né? Os crentes que não reverenciam a palavra, os crentes que não amam a Deus verdadeiramente acima de todas as coisas, né? Então a adoração, para começar, ela é em espírito. Então só seres espirituais adoram, né? Isso dentro desse entendimento do Novo Testamento, né? Agora, claro, dentro daquela linha clássica do Antigo Testamento, né, aquele ato de se curvar, de fazer o ritual, de sacrificar um animal, né? Aquilo era um ato de adoração, mas isso estava dentro
de uma questão de obediência. Lembra que a gente falou semana passada? Quem lembra? Sobre obediência, né? Então a adoração ela tá assim, ó, né? Super ligada com a obediência. Lembra de Abraão? Né? Vocês fiquem aqui enquanto eu e meu filho vamos subir para adorar. Ele estava indo para sacrificar o filho dele, né? Mas esse ato de sacrifício e de obediência, nesse ato ele estava adorando, né? Agora trazendo para essa realidade que Jesus falou, ó, não é mais um lugar, não é no templo, não é em Jerusalém, né? Em qualquer lugar os adoradores adorarão em espírito. Serão seres nascidos de novo, cheios do Espírito Santo, que irão adorar, né? E em verdade, que é consoante com a palavra, né? Com as verdades de Deus, né? E também porque eu tenho que ser verdadeiro, né? Senão vai se tornar, não é uma adoração, é uma hipocrisia, né? A adoração falsa, gente, ela é uma hipocrisia. Quando uma pessoa está aqui e ela está dizendo, eu te amo acima de todas as coisas, e lá fora ele vive outro estilo de vida, aquilo que ele fez aqui dentro não foi adoração, foi hipocrisia. Deu para entender? É uma adoração hipócrita. Nós lemos alguns textos, né, sobre isso. Eu queria pelo menos esse a gente ler. Mateus 15, 7. Mateus capítulo 15, versículo 7. Vou virar um pouquinho de lado assim. Consegue pôr aí para a gente? Mateus 15, 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. 9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Então, é possível essa adoração falsa. Nós estávamos falando aqui daquele grupo religioso, teoricamente, aos olhos de todo mundo, os mais justos diante de Deus, gente. Talvez assim, vamos dizer, a igreja de hoje, né? Era ali, ó, eram os tais. Lembra daquele hino? Um dos tais? Podes tu também dizer, sou um dos tais? Vocês não são dessa época não, né? Alguém lembra desse hino? Delminha, Luizinho. Conhece Luizinho? É mesmo? Quem mais conhece aí? A Lei conhece, eu tenho certeza. Isa conhece? Como assim? Ah, que de vez em quando você ouve uns hinos da harpa, né? Lá, né? Podes tu também dizer, sou um dos tais, né? Aí, né, o camarada olha, né? Aquele monte de santarrão, né? Honrando a Deus com os lábios, mas o coração, né? Então, adoração em espírito e em verdade, adoração verdadeira. E aí sim, né? Como eu falei aqui da equipe de música, nós adoramos cantando, exultando, bradando, dançando. Há muitas formas de adorar com o corpo, com as mãos, com as vozes. Agora, se de fato há adoração ou não, gente, isso é no seu coração. Isso depende muito do seu coração, né? Agora, louvor. Isso é interessante. Todo ser que respira louva ao Senhor. Até os animais, a criação louva a Deus. Então, a gente só não pode fazer igual umas igrejas aí, né? Tem umas igrejas que já faz culto pet, né? Traga o seu pet para louvar ao Senhor conosco, né? Mas, né, os animais louvam ao Senhor, a criação louva ao Senhor. Não sei quantos já viram um vídeo bem interessante de um pastor ministrando sobre adoração, e ele mostra que eles captaram, né, ruídos das estrelas, né, sons das galáxias, e aí ele montou uma música de louvor junto com todos esses sons da baleia, sons que os animais emitem, né, frequências. Alguém já viu esse vídeo? É sensacional, é emocionante, né? E ele mostra assim, olha, tudo isso aqui, para a gente soa como um monte de ruídos, né? Mas para Deus isso é tudo louvor subindo para Ele, né? Tem um salmo que diz assim, Deus ele vira de costas e os animais expiram. Se Deus simplesmente se virar de costas assim, ó, o animal, acabou, já não existe mais. Nós somos assim, né? Gente, nossa vida não passa de um sopro. A Bíblia fala, né? Nós somos como a erva. Ela está aqui, daqui a pouco já não está mais. Então louvor, por mais absurdo que pareça ser, qualquer um aqui dentro, se tiver uma pessoa aqui que não conhece a Deus, não tem o Espírito Santo, não conhece nada da palavra, mas se a gente cantar alguma coisa aqui que louve ao Senhor e ele cantar junto, ele está louvando ao Senhor. Isso é fantástico.
isso é uma responsabilidade, isso aqui é uma pregação para ministério de louvor, na verdade, né? É nossa responsabilidade fazer isso, né? Parte da responsabilidade do ministro de louvor, de música, vocês que dançam aqui, ó lindas, vocês levarem as pessoas a fazer isso. Eu gosto de uma explicação, uma vez que eu ouvi, que fala que aqueles que ministram aqui em cima, especialmente o momento de cânticos, né? Eu, honestamente, tá, não estou dizendo que esteja errado, né? Na minha concepção, essa aqui não é a hora da adoração, né? A gente até canta isso às vezes, né? Vem, esta é a hora. Mas, ao meu ver, não existe a hora da adoração, né? A adoração é mais do que momentos, né? O que a gente faz aqui é uma parte, é uma continuação. Que, na verdade, entenda bem, ela não importa tanto, dependendo do que eu faço lá fora, né? Ela é mais uma continuação do que eu faço lá fora. Ela é uma confirmação do que eu vivo lá fora. Então, eu não estou diminuindo, sabe? Eu estou dizendo assim, é que se o que eu fizer aqui não condizer com a minha vida lá fora, é só um tempo aqui que eu estou fazendo. Eu estou batendo cartão, né? Uma reunião social, né? Um grupo social. É algo religioso, né? E aí aquela pessoa que está aqui ministrando, seja cantando, tocando, dançando, é como se a responsabilidade dela é como se eu chamasse você para ir na minha casa, né? Você vai lá na minha casa, você vai comer lá na minha casa. E aí eu faço aquela macarronada, aquele molho suculento assim, ó. E eu coloco a travessa na frente, mas eu não servi você ainda, entendeu? E você tá me vendo eu comendo assim, ó. Sabe? Deliciando cada garfada assim, enrolando, né? Igual os italianos ensinam, né? Você nunca pode cortar o espaguete, viu? Se fizer isso lá é crime, né? Você tem que enrolar o negócio todinho assim. Aí você come. Você está entendendo o que eu estou falando? Sabe quando você vê uma pessoa comendo com a boca boa, né? Você fala assim, nossa, essa macarronada deve estar deliciosa. É assim que deve ser o ministro de louvor. É assim que devem ser vocês que estão ali em cima. As pessoas têm que olhar para vocês e falar, que cara de fome que esse cara tem. Eu quero experimentar essa presença, né? Eu quero viver isso que ele está vivendo. E, né, muitas vezes a gente está ministrando ali em cima e passando algo tão monótono para a igreja, né? Tão automático para a igreja. E eu não estou falando de performance não, tá? E performance é outra coisa. Aí é show, aí é lá fora, né? Aqui não é lugar disso. Ok? Então, formas que a gente faz isso, né? Para louvar, para adorar o Senhor. Cantando, exultando, dando brados de alegria. Quando você lê júbilo nos Salmos, né? Está falando disso, de muita alegria, gritos de alegria, inclusive. Palmas, né? Nós lemos alguns salmos que falam sobre isso. Erguer as mãos em rendição, usar instrumentos, usar as danças, em pé, né? Aí falando aqui de postura mesmo. Em pé exclamando, prostrado, ajoelhado, deitado no chão, andando, enfim, né? Essas são só formas, mas o mais importante é o nosso coração. Amém, queridos? O mais importante é o nosso coração. E aí, para a gente fechar o nosso assunto aqui, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre os resultados, né, disso. Deixa eu só abrir aqui um outro texto rapidinho para vocês. E aí eu quero falar um pouquinho sobre os resultados de viver uma vida de adoração. Tudo isso que eu falei aqui, gente, a gente misturou aqui bastante, né? Louvor e adoração. Mas não sei se deu para entender aí essa separação, né? Embora a gente colocou tudo muito junto aqui, mas quando a gente está falando de adoração, é algo mais espiritual e tem a ver mais com o prostrar-se, né? Que enquanto louvor tem a ver mais com se levantar. E isso é mais natural, né? Porque como a gente conhece na palavra, todo ser que respira, ele pode louvar ao Senhor, ele deve louvar ao Senhor, né? Agora, você vê que a adoração não é a melhor das expressões aqui, mas é como se o buraco fosse um pouquinho mais embaixo. Não é todo ser que é adorador, né? É só quem realmente entende isso. E uma frase
muito legal de Charles Spurgeon sobre o louvor. Olha só. Fala muito de gratidão, né, o louvor. O louvor é o reflexo de um coração que transborda gratidão pela graça imerecida de Deus. O louvor é o reflexo de um coração que transborda gratidão pela graça imerecida de Deus. Então, tudo na verdade gira em torno da mesma coisa, né? De um coração grato, né? Um coração grato é um coração quebrantado. Agora vamos lá. A gente parou mais ou menos nesse texto aqui. Mas fiquem tranquilos, tá? Que é o finalzinho já. Coloca para mim de novo ele. Eu queria que a gente lesse mais uma vez. Efésios 5:18. Efésios 5:18. Olha só. O que isso tem a ver com louvor e adoração, hein, gente? E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então nós estamos falando aqui, ó, essas são quartas de fé, né? Olha que viagem, né? São quartas de fé. O que fé tem a ver com tudo isso que a gente está falando? Vamos lá. O justo viverá pela fé. Então fé é o estilo de vida do cristão, né? O justo. Justo é o nascido de novo. Eu não sou justo porque eu faço tudo certinho, bonitinho. Eu sou justo por causa do que Jesus fez por mim na cruz, né? Então, Ele me chama de justo. Melhor dizendo, Ele me vê como justo. É como se fosse assim, gente. Eu estou vendo o Geraldo aqui, ó, né? Eu sou Deus, eu estou vendo o Geraldo. E o Geraldo é uma pessoa morta nos seus pecados e delitos. Ele é um ser humano caído. Ele herdou isso de Adão. Agora, Jesus morreu por mim. Então eu vejo o Geraldo agora através de Cristo. Ele é justo. Está entendendo? Se eu fosse lá no túmulo da Cleópatra agora, lá no, sei lá, está no Egito? Deve estar, né? Sei lá, né? Lá no Egito. Pega a Cleópatra, traz aqui. Vocês sabem quem foi Cleópatra, né, gente? Gente, uma rainha, ricaça. É capaz de ela vir no túmulo com todos os negócios dela lá, né? Os badulaques dela. E eu tirar ela do túmulo, pensa que coisa maravilhosa. Eu pôr aqui, ó. Do lado da minha amada aqui. Vai ser uma coisa linda ou não? O que vocês acham? Primeiro, o Bill já fez assim, né? O cheiro vai estar maravilhoso. O que vai ter aqui, gente? Uma pessoa morta há alguns milhares de anos, né? Já decomposta. É isso ou não? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Só o pó, né? Diz que é o cabelo, os ossos, né? Que são os últimos a... Mas, gente, era a mulher mais rica do mundo da sua época. Eu digo para você. E o que você me diz? Mas é a Cleópatra que está aqui, ó. Não, mas ela está morta. É assim que Deus nos vê. Não, mas o cara tem uma Mercedes, uma BMW de $500 mil. Não, mas o cara é o dono da Forbes, lá da revista. Não, mas o cara é o dono da Apple. Mas é morto. Para Deus ele está morto, apodrecendo, se decompondo. Mas aí veio Jesus, agora eu vejo Deus vendo através de Cristo. Isso que é o efeito do sangue de Jesus, entende? E é tanto o efeito de quando Deus olha, como também quando o diabo olha. Olha que fantástico. Para pensar um pouco de como é o mundo espiritual, né? A gente não vê como a gente vê no mundo natural, né? Então, quando o diabo olha para o Geraldo, ele vê o sangue de Jesus nele. Não consegue mais ver, sabe, o passado, tudo que você fez. O sangue de Jesus já... E da mesma forma Deus olha você, não, o Geraldo é justo. Aqui o sangue. Não tem conversa. Mesmo eu sabendo que eu sou esse ser caído, apodrecendo, né? Como Paulo fala lá, arrastando um morto colado comigo. Esse corpo de morte, né? Lembra que Paulo fala? Quem está me entendendo? Então, olha só a volta que eu dei para falar, né? O justo viverá pela fé. Então, primeiro ponto, você é justo. Ponto. Não é pelo que você faz ou deixa de fazer. Você é justo, né? Só que aí tem uma maneira que você vive, que você deve viver. Você sendo nascido de novo agora, você precisa viver uma vida que agrade a Deus. E a única maneira de se viver uma vida que agrade a Deus é trabalhando na igreja, não é?
Sim? A única maneira de viver uma vida que agrade a Deus é sendo bonzinho, fazendo boas obras. Sim? Não, gente. O justo viverá por fé. É isso. Ponto. E aí, como que eu vivo uma vida pela fé? Palavra de Deus, as Escrituras. Eu me alimento dela, vivo por ela, né? Respiro ela, pratico ela. Isso é viver pela fé. Né? Você vai se misturando com a coisa ali. Sua vida e ela vai virando uma coisa só. Mas isso é um outro assunto, né? Mas essas são as quartas de fé. Parte dessa vida de fé, do que a gente está falando aqui, é viver uma vida de adoração. Né? Viver uma vida de oração. As práticas espirituais, né? Em outras palavras, a gente está buscando como ser cheio do Espírito. Põe um texto aí de novo para a gente. Efésios 5,18. Então ele está falando assim, não se embriaga com os prazeres dessa vida. Né? Não está falando que há pecado nisso, mas para a gente não se embriagar com os prazeres desse mundo, mas a gente viver cheio do Espírito. Mas como que a gente faz isso? Aí os próximos versículos falam, 19. Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então está aqui uma chave para o cristão, para o justo que vive pela fé. Né? Você viver uma vida de louvor, de adoração, viver cantando, salmodiando ao Senhor, né? Falando entre nós, ó, isso está falando do culto público, né? Da gente praticar isso aqui juntos. Né? E, próximo versículo aí, o 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Tudo por meio dele. Começa nele e termina nele. Fantástico, né? Então, um dos resultados, gente, de uma vida de louvor e adoração é que a gente vive essa vida de ser cheio do Espírito Santo. Né? Eu acho que eu citei a semana passada, eu não vou entrar nesses textos, que eu quero ler um outro com vocês aqui, para a gente fechar. Mas vida de adoração, como ela vai nos tornando parecido, né? O adorador se torna parecido com o objeto da adoração dele. Não que eu esteja aqui chamando Deus de objeto, mas só fazendo a comparação, né? Então, você é santificado no processo. Por quê? Deus não é santo? Sim ou não? Deus é santo. E quando eu o adoro, eu vou me santificando no processo. Por isso que é muito natural, né? A pessoa vai passando mais tempo com Deus, ela começa a ficar com nojo do pecado, né? Ela começa a criar um repúdio, uma repugnância pelos prazeres do mundo. Ela parece que já não combina mais. Lembra o novo convertido? Talvez tenha sido a experiência de muitos de vocês. Eu particularmente não vivi isso na prática porque eu cresci na igreja, né? Isso não quer dizer que eu nasci convertido, né? Eu tive a minha experiência com Jesus, mas eu não tive essa experiência de vir, né, de uma vida mundana, de uma família mundana. Mas quem veio aqui talvez possa testificar isso que eu estou falando. Sabe quando você se converte, você tem aquele impacto, você nunca tinha pisado numa igreja, você não conhecia Cristo, e aí você vê, é um mundo novo, pessoas novas, novos hábitos, novos ares, não é assim? E aí, daqui a pouco você se vê em situações, por exemplo, é uma festa que estava marcada, aí você está lá de novo. Alguém já enfrentou essa situação? Aí você está naquela, eu estou dando um exemplo aqui só, tá, gente? Aí você está lá naquela festa, vamos supor, e aí parece que lá dentro não era para você estar aqui. Alguém viveu alguma coisa assim no início da sua conversão? É a coisa mais comum, né, Shelinha? Aí, sei lá, uma bebida alcoólica, uma droga, não sei. Pode ser qualquer coisa, gente. Um relacionamento, né? Eu vivi um relacionamento, daqui a pouco, quando o Espírito Santo entrou, parece que já não era mais a mesma coisa estar com aquela pessoa, né? Quantas pessoas eu conheci que, depois que conheceram o Senhor, passou um tempo, ela entendeu que precisava cortar, né? Então, esse processo de santificação, não é porque ele vai virar o santarrão e não vai mais falar com ninguém, é porque ser santo é ser separado, né? Nós somos separados. Separados do que, gente? É do mundo mesmo, é de uma vida carnal, né? De uma vida mundana. Não quer dizer que você não toca em nada, não é isso, né? Nós estamos pisando aqui nessa terra, nós vamos sujar bastante o pé ainda, né? E é por isso que santificação é um processo. Então não é assim, estou limpo agora, eu vou virar um monge aqui dentro da igreja, vou armar minha tendinha ali, vou morar aqui, para não ter perigo de eu pecar mais, né? Isso é um problema, é o que os monges fizeram, né?
claro que em parte eu entendo teologicamente o que eles fizeram, né? Era uma decisão de buscar o Senhor, né? De uma maneira separada, mas dentro de uma visão, de uma cosmovisão bíblica, não está correta, né? Porque o chamado do cristão é ser sal na terra, ser luz no mundo, né? Qual que é o sentido de você se converter e morar na colina de um monte isolado do mundo? Faz sentido, né? Jesus mesmo falou sobre isso, né? Qual é o sentido disso, né? Você foi criado para ser luz, para iluminar. Você não vai pôr um lampião lá, uma lanterna debaixo da cama. Você vai pôr num lugar alto do cômodo para iluminar tudo o que você precisa ver. Ok, até aqui? Ok? Então, ser santificado é um processo, que muitas vezes você vai pisar onde é tipo a calçada aqui da igreja. Né? Você está vindo para a igreja cheiroso, bonito, só que aqui em Poá não tem canil, né? E aqui na igreja, eu não sei o que acontece, nas calçadas de Poá, né? Vamos falar a verdade. Quem vem a pé aqui, subir nessa rua aqui, meu amigo, se você não olhar para o chão, é os cachorros do Murilo. Olha, descobrimos que é os cachorros do Murilo. Falaram que é os seus cachorros aqui, Murilinho. Mas não é difícil, gente. Você corta o pé, se você não cuidar, você corta o pé mesmo, né? É um verdadeiro, Poá é um verdadeiro campo minado, né? Então, às vezes você vai sujar o pé. O importante é que seja só o pé, né? Certo? Você não vai lá, igual Apocalipse lá, o porco voltou a se lambuzar na lama do pecado lá, né? É o cachorro lambendo o próprio vômito de novo. Apocalipse fala disso, de crentes que vão voltar à sua antiga vida. Isso é outra coisa, tá? Agora sim, você está na caminhada cristã, aí, cortei o pé, estou em Poá, caramba. Vai ter que passar ali, esfregar, né? Se tiver de chinelo, aí é mais complicado, mas, né, aí é outro assunto. Então, deu para entender aqui a questão de ser santificado, gente? É um processo. Dá tempo de eu falar isso? Dá. Acho que dá. Ser salvo, isso é muito legal. Ser salvo tem 3 processos na sua vida. Você foi salvo, você está sendo salvo e você será salvo. Você sabia disso? Então esse processo de santificação ele está aqui no meio do estou sendo salvo. O que significa isso? Cara, é fantástico. Esse entendimento na teologia é fantástico. Você foi salvo lá na cruz, né? Na verdade, antes da fundação do mundo, né? Que a Bíblia diz que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Então, assim, você já foi. Essa é uma discussão teológica bem complicada, né? Não vou entrar nisso, mas você é salvo, isso é fato. Para o inferno, se você recebeu Jesus na sua vida, entregou o seu coração a Ele, né? Ou melhor, você foi aceito por Cristo, né? Então você foi salvo. Quem aqui foi salvo? Tem plena certeza disso? Deixa eu ver. Foi salvo. Acabou, não tem mais volta, né? Não tem um anjo lá na contabilidade. Ei, pisou no cocô na calçada da igreja, riscou o nome, né? Você foi salvo. Isso estou falando é o que a Bíblia diz, tá? Se quiser discutir qualquer coisa depois, procure o pastor Ronaldo. Não, estou brincando. Estou à disposição para discutir. Essa é uma discussão bem longa, né? Mas a Bíblia afirma que você foi salvo. Mas a Bíblia diz que você está sendo salvo. Tá? O que significa isso? Você está num processo, tá? Agora, é claro que eu estou dizendo aqui, gente, que você pode abrir mão de tudo isso, tá? O que Jesus fez, Ele fez por você, mas você pode pegar e jogar fora. Isso é outra coisa. Mas o que Jesus fez não precisa ser melhorado. Esse é o ponto. O sacrifício foi perfeito. Foi salvo. Acabou. Né? Tem até um hino, um louvor, que eu acho muito discutível teologicamente, não me crucifiquem, né? Que fala assim, eu morreria de novo naquela cruz só para ter o teu coração. Não precisa, né? Eu acho que o que Ele fez, Ele cumpriu profecias. Para você ter uma ideia, tem um teólogo que fez tem um estudo sobre isso, né? Isso, eu esqueci o nome desse livro. O Salvador Prometido. Ele falou que assim, a probabilidade de alguém na história, presta atenção aqui, ó, cumprir as profecias que Jesus cumpriu, no tempo que Ele cumpriu, na sequência que Ele cumpriu, na maneira e na perfeição com que Ele cumpriu, é como se você pegasse o estado todo lá do Texas
que eu não lembro agora com qual área que se parece aqui do Brasil, mas é um big de um estado. Tamanho da Bahia, mais ou menos? Uau, eu achava que era menor. Pensa no estado da Bahia e você colocar um tanto de moedas lá. Você lembra a quantidade lá, Gê? Era uma quantidade, tipo assim, um mar de moedas, né? E você achar alguma coisa nesse mar de moedas. É como se fosse isso. Um cálculo, né, de probabilidade de alguém cumprir na exatidão que Jesus cumpriu. É triste, né, que o judeu está esperando isso até hoje, né? E Jesus, ele cumpriu todos os requisitos, né? E ele veio depois de um silêncio de 300 ou 400 anos, né, de Deus. 400, né, Lê? Então ele veio cravado no tempo que ele tinha que vir. A história se divide em antes e depois de Cristo. Então é inquestionável, né, o que Jesus fez. Agora, não tem o que questionar, gente. Se Jesus cumpriu tudo que ele cumpriu, morreu na cruz e disse está consumado, eu vou dizer que eu estou meio salvo? Que tem uma possibilidade de eu perder isso? Espera aí. Não tem. Tá? Agora, se você quiser ficar duvidando da sua salvação, deixar o seu capacete da salvação de lado, aí é uma questão sua, né? Eu tenho certeza que eu fui. Mas para a gente ter uma noção legal assim, do que eu estou falando, eu escutei um exemplo que acho que vai calhar bem aqui, né? Estou sendo salvo e serei salvo. Imagina que está amarrado em nome de Jesus, né? Figuinha. Imagina que esse prédio aqui está pegando fogo. Está pegando fogo. Não tem como sair. Estamos salvos ou estamos perdidos? Está pegando fogo. Não, falando agora assim, naturalmente falando, né? Fisicamente falando. Pegou fogo de uma maneira que a gente não consegue sair por nenhum lugar. Naturalmente falando, estamos perdidos. Essa era a nossa situação antes de Cristo, né? Só que aí alguém conseguiu ligar para o socorro. E aí já soubemos, ó, o socorro está chegando em 2 minutos. Você foi salvo. Você já foi salvo. Já aconteceu, né? É fato. Aí eles estão vindo. Aí eles chegam aqui, o resgate. Agora você está no processo de ser salvo. Você está saindo de um prédio em chamas. E aí quando você estiver lá fora, você será salvo. Deu para entender? Fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Por que isso? Recebi uma cartinha, sério? Mas eu quero aqui, ó, depois no gesso, assim, ó. Hã? Tá, não, vou fazer no final. Não era uma cartinha para mim, era para lembrar da oferta. Mas eu quero um bilhetinho no meu gesso. Então, o que eu estava falando? Isso aí. É igual o efeito do sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos limpou dos nossos pecados. O sangue de Jesus, nós cantamos agora aqui. É uma música legal pra caramba, né, gente? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, né? Olha só, quando você confessa, o sangue de Jesus te purifica na hora. Isso é um efeito imediato. É presente, né? Não está escrito no passado lá o texto, né? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos, né? É imediato. Então, você está sendo salvo, você está sendo purificado, você está sendo santificado, você está sendo preparado como noiva, né? E o sangue de Jesus, ele nos livra da ira vindoura. Já ouviram falar da ira vindoura? Vai vir a ira de Deus sobre o mundo. Nós estamos livres dela já. Nós seremos salvos dessa ira. Entenderam? As 3 dimensões. Tem muita discussão aqui, né? Nesse ponto. Mas isso é fato, gente. Fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo, né? Definitivamente, quando estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Então esse é o processo, ser santificado. Você está sendo separado do mundo, né? De uma vida carnal. Chega um ponto, tem um texto da palavra que eu gosto muito, que fala assim, de você estar num processo com Deus a ponto de você até detestar a roupa contaminada pela carne. Já leram isso? Até a sua roupa, você já não sabe, você já não se apegada a mais nada. Imagina os crentes chegarem nesse ponto de já detestar as coisas. Não quero saber, né? O pecado causar náuseas, causar dor, causar incômodo, né? Então esse é um processo
que uma vida de adoração faz. E ela está nos preparando para o que a gente vai fazer eternamente. Uma pessoa fala assim, mas adoração é muito chato. Eu digo para você, chato é você, seu cabeção. Você não experimentou ainda. Sabe o que é chato? Chato é os filmes que você assiste. Chato é as séries que você assiste. Isso é que é chato. Você acha que aquele negócio montado com um fundo verde falso, lá um fundo azul, verde falso, você acha que aquilo é o ápice da emoção que um ser humano pode experimentar? Você acha que o auge é você ir para um parque emocionante lá, para um Hop Hari da vida? Você acha que o ápice é uma viagem maravilhosa, é um relacionamento maravilhoso, é um pedaço de lata lá que vale $500 mil? Você acha que é isso? O ápice da vida, assim, ó, nossa, experimentei tudo. Quem experimenta a adoração, experimenta o contato com o Criador, já dizia uma música antiga do Brother Simeon, né? Ter um contato com o Criador do universo. Quem experimenta isso, essa pessoa acha as coisas do mundo chata. Tem uma música da Ludmilla Ferber que eu amo, que fala assim, né? O mundo já não tem para mim nenhum prazer. Prazer para mim é do Senhor Jesus eu pertencer. Então quem encontra esse lugar, gente, na verdade, para os outros, né, ele vai olhar e falar, é bitolado, né? Mas ele sabe o que ele está experimentando. É como o momento que você conheceu Jesus, né? Todo mundo olha e fala, virou um crente chato, fanático, bitolado. Ele não faz ideia do que ele está falando. Gente, é a mesma coisa na experiência com a adoração. Quando você experimenta uma vida de adoração, isso é uma jornada muito fascinante. Experiências que você vai experimentar só você e Deus, tanto no culto público como privado em casa, no fechado da sua porta, né? E você vai vivenciar tudo isso que a gente falou aqui, ser santificado, ser cheio da glória de Deus, ser transformado. E para a gente fechar, uma coisa muito importante, eu falei que adoração é guerra, lembra? Adoração é guerra. E vamos ler rapidinho aqui os textos para a gente fechar. 1 Samuel 16, 23. 1 Samuel 16, 23. Sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Olha o poder do louvor, tá? Não precisa nem explicar esse texto, né? Eu acho que é suficiente a leitura, né? Atos 16, 25. O negócio está opresso lá em casa, está muita guerra, está dando tudo errado, o clima está hostil. Traz o louvor lá para dentro. Mas lembra, põe música bíblica, põe salmos, né? Não vai cantar uns hinos lá que não concorda com a Bíblia, que não dá certo. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e o que, gente? Cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. O louvor faz isso, traz libertação, quebra cadeias, né? 2 Crônicas 20, 21. 2 Crônicas capítulo 20, versículo 21. E aconselhou-se com o povo e ordenou os cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados. Olha só, gente, pensa num exército, tá? Eles estavam saindo para a guerra. O rei mandou o povo do louvor ir na frente. Louvassem a majestade santa, saindo na frente do povo com as armas, dizendo, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Versículo 22. E quando começaram a cantar e dar louvores, o que o Senhor fez? Pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Eu incentivo você a ler esses 2 últimos capítulos aqui, 19 e 20. Veja o poder do louvor, gente. Veja o poder que há no louvor, no louvar a Deus. O rei ficou desesperado, né? Foi clamar a Deus, Senhor, o que eu faço? Deus falou, fácil de resolver. Põe o povo do louvor lá na frente. Põe eles para me louvar, para me adorar, e deixa que o resto eu faço. Porque
Tem até uma canção antiga, né, que a gente tocou muito na igreja, né? O profeta disse isso, na verdade, né, corrigindo aqui. Deus disse através do profeta. O profeta disse assim: essa batalha não é de vocês, essa batalha é do Senhor. Então fala para o seu irmão agora com a cara de profeta assim, ó: essa batalha não é sua, irmão. Fala assim para ele: a batalha é do Senhor. Agora você pergunta para ele aí, ele que falou isso para você, você pergunta para ele assim: então o que eu tenho que fazer, irmão? Pergunta, gente, vai. O que eu tenho que fazer? Agora responde para ele assim, ó: louvor na frente, ó. Louvor adiante. Porque o Senhor é bom, porque a sua bondade dura para sempre. Amém? Último texto. Juízes 1. Juízes capítulo 1, versículo 1. Abute aí para nós. E sucedeu depois da morte de Josué, isso aqui é lá atrás, né? Que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro, estavam aqui na fase de conquistar a terra, lembra? Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Quem, gente? Versículo 2. Judá subirá. A tribo do louvor. Vocês estão vendo, a galera do louvor aí, a responsabilidade de vocês? Vocês estão na frente da guerra. É por isso que, assim, hoje eu penso 2 vezes antes de pôr pessoa muito nova aqui. Não de idade, de maturidade espiritual. Por isso que tanta gente se perde, né? Mas isso é outro assunto e o meu tempo já acabou. Gostaram, gente, sobre o que a gente conversou aqui, sobre adoração? Então, pratique isso. Eu não queria que isso aqui fosse só assim, ficou lá falando sobre que a gente tem que louvar, que a gente tem que adorar. Pratique isso na sua vida. Separa um tempo lá do seu devocional, sabe? Lembra que a gente falou semana passada, não importa se, eu não tenho afinação, eu não sei tocar um instrumento. Gente, isso é o de menos. Deus não está preocupado com essas coisas, né? Se a gente for ficar se colocando nesse patamar de comparação, gente. Eu toco teclado já há um bom tempo, mas se eu for me colocar nesse patamar de comparação, eu vou olhar pessoas que tocam muito e eu vou falar assim, cara, eu nunca vou ser como esse cara. E eu sou melancólico, eu tenho essa tendência, né? Quem aguenta o meu espetáculo é a minha esposa. Então não se coloca nesse patamar de comparação, porque Deus não está olhando a sua performance. O quanto você sabe tocar, o quanto você sabe cantar. Não é isso, não se trata disso. É o seu coração que Ele quer. Ele criou você para adorá-lo. Ele criou você com esse propósito, para glorificá-lo. Amém? E nós vamos terminar agora, né? Fazendo isso, mas com os nossos dízimos e ofertas. Amém? Então separe ao Senhor agora, nesse momento, e aí a gente finaliza. Glória a Deus. Pastor Ronaldo não está por aqui hoje. Eles estão, não sei se já chegaram ou chegaram já, rumo a Campo Grande, né? A filha da pastora Rosângela, que é a Dani, alguns já creio que conhecem, né? Ela perdeu o bebê, ela estava no 5º, né? Que é o 5º mês, eu acho, 4º ou 5º mês de gestação. E aí foi bem complicadinho, né? Porque teve que fazer cesárea mesmo, né? Então, assim, processo bem delicado. E a Dani estava correndo risco de vida, né? E aí, acho que muitos sabem aqui que inclusive a gente, né, vamos orar por ela aqui, né? E eles têm um grande carinho, né? Pelos meus pais. Meus pais sempre foram muito amigos do pastor Gerson e da pastora Rosângela. Então, para quem não sabe da história, né? O pastor Gerson faleceu já há um bom tempo, né? Agora eu não lembro o ano, mas acho que já uns 10 anos, né? Mais de 10 anos, né? Então, assim, é uma família que, né, tem um carinho muito grande um pelo outro. A pastora Rosângela volta e meia está por aqui, a gente está por lá, né? E aí, assim, eles se sentiram no dever, né, de estar nesse momento ali de luto, né, com eles. Amém? Então, vamos orar aqui, já matar 2 coisas ao mesmo tempo, né? Eu queria que você orasse, colocasse a Dani diante do Senhor nesse momento, orando por consolo e pela saúde dela também, né? E em seguida a gente finaliza aqui. Já está ali o cesto? Já está, né? Gatinha, você ora para mim então? Para a gente fechar aqui. Amém, Senhor. Nós te louvamos, Pai, nesse momento, porque o Senhor é bom em todo tempo.
E nós queremos em especial, Pai, colocar a vida da Dani diante da Tua presença. O Senhor sabe que momento frágil que ela está vivendo. Nós pedimos para que o Senhor aumente a fé dela, que os olhos dela continuem voltados para Ti, mesmo diante dessa tempestade toda em que ela vive. Senhor Jesus, cuida do corpo dela, cada pedacinho do corpo dela, que haja recuperação. Senhor Jesus, na corrente sanguínea dela, tudo, Senhor, que ela precisa, o Senhor conhece, o Senhor sabe. E nós pedimos, Pai, e também, Senhor, traz o consolo sobre o coração dela nessa situação. E nós declaramos, Senhor Jesus, que o milagre acontecerá na vida dela, dessa família. E que o Senhor reverterá, Senhor Jesus, toda essa situação em bênção. Nós cremos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos abençoado e porque o Senhor tem cuidado de nós. E muito obrigada pela oportunidade que temos de ofertar na Tua casa, Senhor Jesus, de todo o nosso coração. Nós te louvamos. Eu peço que o Senhor abençoe cada irmão aqui. Senhor Jesus, financeiramente, que eles prosperem. Senhor Jesus, dê boas ideias. Senhor Jesus, traz, Pai, no coração de cada um deles, Pai, revelação de algo novo, inovações, Pai, em nome de Jesus, que eles sejam bem-sucedidos em seus trabalhos. Senhor Jesus, que eles tenham aumento. Senhor, que eles sejam os melhores funcionários, os melhores patrões, em nome de Jesus. Amém. Então, pode trazer as ofertas? Pode trazer, gente. É que a gente fica esperando a música, né? Então canta pra nós aí, Gê, louva ao Senhor. Você tá com a oportunidade. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Queridos, Deus abençoe grandemente. Obrigado pela paciência em me ouvir, né? Por 2 cultos consecutivos. Tenha uma semana abençoada a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe. Graça e paz. É o quê? Não sei, não. Aí já não é comigo, aí é com o chefe da sinagoga.